RP Serviço, apoio cultural, sorvetes Jundiá, praticar alegria faz bem. Uniodonto, é barato cuidar do seu sorriso. Soban, sua saúde é nossa alegria. Já estamos de volta com as informações de Jundiaí região. A alta do dólar mexeu diretamente com o bolso do consumidor comum. Aquele que compra apenas itens essenciais de consumo, como, por exemplo, a farinha de trigo e o café. Segundo os especialistas, o reflexo da crise vai piorar nos próximos meses. A farinha de trigo é o ingrediente principal de muitos alimentos que estão no dia a dia do brasileiro. O café também. E são esses produtos que mostram como a alta do dólar mexe com o consumidor comum, que não compra produtos importados. Neste estabelecimento, o pão já teve seu preço aumentado, de R$ 9,90 para R$ 11,80 o quilo. O café subiu de R$ 3,00 para R$ 3,50. A farinha sempre sofreu um aumento semanal. Toda semana a gente vai fazer compra de farinha, existe uma alteração do preço. O preço nunca decai. Sempre tá maior do que da semana anterior, só que esse ano foi muito sentido, né? Foi muito maior do que os outros anos. No caso do café, o aumento de preço é justamente porque o produto tem sido muito bem vendido lá fora. Com o real muito competitivo no mercado externo, quem produz o grão precisou subir os preços para lucrar ainda mais com as exportações. E quem consome a bebida aqui no Brasil está pagando a conta. Com a desvalorização do real, quase todos os nossos insumos que são exportados tiveram um ganho no mercado internacional muito maior. Então, assim, eles estão vendo que conseguem vender melhor lá fora e estão repassando o preço para a gente também. A gente tenta pagar o mesmo que o pessoal paga fora do país o café, então subiu bastante. Apesar de já haver alta nos preços dos produtos comuns, como o pão e o café, ainda não é o reflexo das maiores cotações do dólar, que chegaram a marcas históricas nas últimas semanas. De acordo com o economista Marino Mazei, o grande aumento ainda está por vir. A grande parte dos estoques que estão sendo feitos ao dólar na base de R$ 4,00, R$ 4,10, elas vão ser consumidas a partir de outubro, novembro. Então isso daí provavelmente vai gerar um aumento de preço e isso daí faz com que a nossa inflação ela suba de índice. Para o especialista, não há como prever o cenário econômico e nem imaginar quando e se a moeda americana terá queda. Os motivos estão muito além dos valores de compra e venda praticados no mercado. O governo não se acerta com a parte política para resolver o problema fiscal, né? E todas essas consequências vão trazer problemas para nós, para a economia, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é o especulativo. Os especuladores eles veem que o dólar começa a subir, está subindo por causa do problema político, então eles pegam e entram comprando mais moeda para aumentar a demanda e subir o preço. E dados do IPC, Índice de Preço ao Consumidor, apontam que o preço do pão francês é o maior em 21 anos. E o consumidor comum e os condutores escolares, assim como outros segmentos que trabalham com o transporte, sentirão ainda esta semana mais um aumento no preço dos combustíveis. Pelo menos 17 centavos por litro no caso da gasolina. Mais um aumento no bolso dos brasileiros. O reajuste no preço da gasolina e do diesel foi anunciado na terça-feira e pegou mais uma vez o motorista de surpresa. Em menos de 24 horas, alguns postos já começavam a aumentar o preço dos combustíveis. Quem ainda não repassou o aumento espera apenas a chegada de uma nova remessa do produto. A partir dessa semana já deve subir mais ou menos uns 17 centavos, mais ou menos. E tá difícil, né? Esse aumento direto aí. Mas essa semana, acho que até o final da semana já é para aumentar já. E se o dono não quiser aumentar mais, no mínimo terá que repassar o custo. Quem não gostou foi o consumidor. O negócio tá feio. Não dá nem para trabalhar com esse valor dessa gasolina, essa roubalheira. Porque realmente isso aí é um roubo. Alguns motoristas, como o Donizete, já optaram por usar o álcool há tempos. Eu acho mais vantagem e rende mais também. E agora que a gente vai ter mais um aumento ainda na gasolina, como é que fica no bolso, né? Com certeza, isso aí faz a diferença é grande, viu? Porque eu não moro aqui na cidade, eu moro em Campo Limpo. Eu venho todo dia nessa região. Então, para mim, o álcool é mais vantagem.
Quem sofre também são os condutores de vans escolares. Segundo o presidente do sindicato, este ano será de prejuízo e a expectativa para o ano que vem também não é boa. O aumento no valor da mensalidade será inevitável. A partir de fevereiro ou janeiro do ano que vem, vamos ter que repassar esse aumento para os pais. É esse o nosso problema. Nós estamos preocupados com isso, porque não é fácil você manter um veículo de transporte escolar hoje. E não é só o combustível. E os ganhos financeiros com o reajuste de combustíveis são estimados em até 8 bilhões de reais ao ano. Já a dívida nos últimos 3 meses subiu cerca de 100 bilhões, influenciada pela disparada do dólar, que leva os especialistas a projetar um novo reajuste do combustível até dezembro para fortalecer o caixa da estatal até o ano que vem. E no próximo bloco aqui do RP Serviço, você vê que há poucos dias da prova do Enem, alunos da região intensificam a rotina de estudos. Continue com a gente que voltamos em instantes. Os juros para financiar a casa própria estão mais altos. É a terceira alta no ano. Segundo a Caixa, o motivo é o aumento das taxas básicas de juros, a Selic, hoje a 14,25% ao ano. Com isso, a taxa efetiva total para não clientes da Caixa passa de 9,45% ao ano para 9,90% para a compra de imóveis pelo sistema financeiro de habitação. E chegou o momento da previsão do tempo aqui no RP Serviço. A instabilidade continua e pode chover agora à tarde e também à noite. Confira os detalhes. Agora à tarde, segundo a meteorologia, nuvens carregadas ocasionam pancadas de chuva na cidade de Jundiaí. Apesar disso, faz calor e a temperatura atinge os 31 graus. A mínima é de 19. Situação semelhante na cidade de Itatiba. Muita nebulosidade com previsão de chuva a qualquer hora. E em Jarinu, sol entre muitas nuvens agora à tarde. Deve chover. À noite a temperatura cai para 18 graus. E agora à tarde na capital paulista, segundo a meteorologia, há também um aumento na nebulosidade, pode chover a qualquer hora. A temperatura máxima é de 31 graus e a mínima fica nos 18. Falta pouco. Em alguns dias, mais de 7 milhões de estudantes em todo o país farão o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Para quem está com os estudos na ponta do lápis, agora é a hora de revisar com tranquilidade todo o material. Maria Fernanda e Rafaela estão entre os alunos que adotaram uma rotina frenética de estudos, visando a tão sonhada vaga na universidade. Toda tarde estuda o que a gente tem, mas vai revisando o que vai conseguindo, faz prova antiga, faz exercício antigo. Vir para o cursinho cedo, pegar a matéria e em casa eu estudo assim, almoço e fico até 8, 9 horas da noite estudando. E daí fazendo exercício, revisando a matéria que foi dada no dia. O professor João tem algumas dicas importantes, a começar por estar saudável para conseguir manter uma rotina e aprender realmente. Não basta estudar e não assimilar o conteúdo. Ficar sentado ou sentado por 4, 5 horas é um desgaste físico enorme, combinado com desgaste mental. Sem contar de condições climáticas, calor, tudo. Então é importante que eles estejam descansados, além de saber o conhecimento. Desde que passou a ser usado como critério de avaliação em diversas universidades, públicas e particulares, o Enem se tornou o maior vestibular do país. São 180 questões mais a redação, ou seja, o exame é uma verdadeira maratona. Preparada a gente nunca está, mas dá para se sentir mais confiante durante a prova, para não, por uma besteira, acabar deixando perder mais um ano. E agora não adianta se desesperar. É hora de rever os conceitos estudados no ano e elencar o que é mais importante. Então, aquelas que ele já se sente mais seguro, mais confiante, ele vai revisar. Aquelas que ele sente que ele precisa melhorar um pouco, ele vai correr atrás. Por isso é importante as notas simulados que eles fazem. Todos os cursinhos, colégios preparatórios, sempre fornecem simulados. Então ele tem que olhar a nota que ele tem em cada prova para ver onde que ele precisa aprimorar e melhorar nessa reta final para o Enem. E vale lembrar que as provas estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. Informações no site enem.inep.gov.br.
A gente fica por aqui, mais informações da região você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa tarde para você.